informação. Alguns pontos relacionados com uma decepção. A gente vai fazer uma análise de várias vezes e fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa, com o livro dos Espíritos. Então, o que é decepção? Uma emoção negativa que você sente quando o resultado não corresponde às suas expectativas. Então, geralmente é isso que acontece, né? Quando a gente coloca uma expectativa em alguma coisa, isso não acontece, a gente fica triste, decepcionado, frustrado. Então, nós vamos falar sobre esses vários itens ligados à verdade, decepção. Com as pessoas que mais amamos, decepção por inflação de expectativas, por escolha pessoal, por autoculpa, por que você imagina ser consigo mesma, por erro de interpretação, com uma porta para a verdade e com os ídolos. A gente vai trabalhar cada um deles, tá? Primeiro, decepção com as pessoas que mais amamos. O próprio Jesus disse que dentre aqueles que ali estavam, um iria trair, e era a sua confiança. Então, quando a gente acredita que as pessoas que a gente mais ama, nunca nós vamos nos decepcionar, é uma visão infantilizada que a gente tem da vida. Porque isso vai acontecer sim. Muitas vezes vai ter alguma situação em que essas pessoas vão tocar em algum ponto e que vai doer. E às vezes a gente também cria uma expectativa em relação ao outro e o outro não vai poder corresponder àquela expectativa que você criou em relação a essa pessoa. Tá? Então, não criar expectativas ilusórias nas relações afetivas. Porque a gente cria uma imagem do outro e é uma imagem que nós criamos, não quer dizer que essa imagem está no outro. Tá? Então, o perdão entra em um ponto fundamental para isso. E não esquecer que nós também decepcionamos os outros. Porque a gente acredita que só a gente recebe decepção. Mas nós também podemos causar decepções ao outro. E também cria expectativas em relação a nós e ter frustração. Tudo bem? Segundo. Então, como a gente precisa do perdão, os outros também precisam. Decepção por inflação de expectativas. É quando a gente espera muito de alguém que não pode dar, só pode dar pouco. Às vezes a gente quer tanto algo de alguém, de alguma pessoa, de alguma situação, mas a pessoa não consegue te dar o que você quer. Ela só consegue te dar até ali. Então a gente tem que ter um leque afetivo. O que quer dizer isso? Existem várias pessoas que convivem com você, cada uma te oferece alguma coisa. Alguém vai te dar uma ajuda na parte religiosa, alguém vai estar ali para te ouvir quando você precisa, alguém vai estar ali para te dar uma dica profissional, te orientar em alguma situação que você precisa resolver. Isso não quer dizer que vai ser sempre. Porque às vezes a gente quer sempre receber a ajuda, sempre na condição de que eu sou necessitado. E não é assim. Às vezes o outro não pode corresponder na mesma altura, nas mesmas perspectivas que eu desejo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, cada pessoa na vida, ela pode te oferecer alguma coisa. E a gente tem que aprender a aceitar isso. Porque às vezes a gente cresce o orgulho, a gente não quer aceitar nada do outro. A gente só quer prover.
eram duas amigas, muito amigas. E um dia uma delas precisou de dinheiro. E ela foi correr para quem? Para aquela amiga mais próxima. Mas a amiga mais próxima disse para ela: dinheiro eu não tenho condição de te dar. A outra ficou brava. Por quê? Porque elas eram tão amigas e sempre uma ajudava a outra. Na hora que ela foi pedir o dinheiro, a outra disse que não podia. Aí ela acabou a amizade. Não existe isso. Ela, aquela pessoa, só podia dar a ela aquilo. Dinheiro ela não podia. E a gente tem que entender isso. Não estava no alcance dela mais do que aquilo que ela podia oferecer. Mas isso não justifica que eu precise acabar com a amizade. Então, isso é decepção por inflação de expectativas, tá? Decepção por escolha pessoal. Com as pessoas que nós escolhemos e com as situações que nós também decidimos escolher, enfrentar e se envolver. Tá? Então, é uma escolha nossa. Então, a gente escolhe e às vezes a gente acredita que aquela situação vai dar certo, que aquela situação vai ter problema, e a gente vai de cabeça, tudo abraça aquilo, ou se envolve com aquela pessoa, ou se envolve naquela situação, mas é uma realidade que nós achamos que seria proveitosa. Mas, muitas vezes ela não vai se encaixar dentro das nossas expectativas de coisas. Por quê? Porque eu venho de uma realidade que não é a realidade, ela está distorcida. Mas eu não quero enxergar essa realidade. Então, às vezes eu acredito que eu vou mudar o outro, que eu vou conseguir fazer o outro diferente, que eu vou conseguir mudar aquela situação. E eu não posso entrar numa situação confiando nisso. Eu só posso confiar em mim, no que eu posso mudar em mim, dentro daquela relação que eu estiver. Agora, a postura do outro é do outro. Não cabe a mim definir isso. Então, por isso, muitas vezes há uma decepção nessa situação, tá? Porque a gente distorce a realidade para que essa realidade se encaixe dentro das nossas expectativas. Quais será que as nossas expectativas são as melhores? Porque hoje nós temos uma expectativa de uma coisa, amanhã a gente não tem mais. Hoje eu amo fulano, sou apaixonado por fulano, amanhã eu estou odiando. Como pode? Decepção por escolha pessoal. Tá? Então, quando a gente começa a compreender a realidade, a gente tem aí amadurecimento. Tá? E a gente não se envolve em qualquer coisa, né? A gente começa a ver se aquela situação, aquela pessoa, a gente consegue ter uma certa confiabilidade. Decepção e autoculpa. Cegueira de não ver o óbvio. Tá? Então, você sabe que alguém já decepcionou fulano, já traiu fulano, não é uma pessoa tão honesta, mas mesmo assim, você acha que vai resolver a situação daquela pessoa. Você vai conseguir consertar aquela pessoa. Aí a gente vai ganhar um prêmio. Prêmio da maior decepção do mundo que vem para você. Porque a gente não consegue fazer isso. Tá? Então, tomar muito cuidado. Tem oportunidade para a pessoa melhorar, dar oportunidade para aquela pessoa melhorar, é válido. Mas se você sabe que a pessoa já fez isso, já fez aquilo, ela não vai, de repente, mudar da água para o vinho. Então, às vezes, você abraça uma pessoa assim para a sua vida.
vem a decepção. Porque você sabia dessa realidade antes, mas você não prestou atenção e achou que ia mudar o outro. Eu vou dar um exemplo simples. Às vezes aquela pessoa ela bebe, aí você fala assim, mas quando ficar comigo ou casar comigo, aí eu resolvo isso. Vou levar você para a casa espírita, ela vai tomar contato com alguma coisa, ela vai mudar. Você já sabe que ela é assim. Ela só vai mudar se ela quiser. Tá? Então, ilusão que você vai mudar o outro. A gente tem que parar com isso. Tá? A gente não muda o outro, a gente muda a si próprio. A gente não muda as situações. A gente muda a si mesmo e interfere nas situações para melhorar. É diferente. Tá? Quando a gente entra achando, eu vou resolver tudo, eu sou melhor do que o outro, eu vou conseguir fazer isso, a pessoa nunca fez direito, eu sei fazer melhor, cuidado com essas ilusões. Porque a gente tem que ter pé no chão. Você pode ir mudando aos poucos, mas a gente tem que respeitar também o espaço do outro e o espaço que já se foi construído pelo que o outro fez. Tá? Quando a gente não consegue chegar na realidade, a gente se decepciona. Então, qual é a ação? Trocar a culpa, você fica se culpando. Porque não, poxa, eu sabia disso, mas eu entrei nessa situação, mas eu já sabia disso. Aí você fica se culpando, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido dessa forma, eu não deveria ter trocado de emprego, eu não deveria. A gente fica lá, se eu não tivesse feito isso. Você entra no loop de culpa, e esse loop de culpa, ele não vai resolver nada na sua vida, pelo contrário, ele deixa você paralisado. Então, troca a culpa por responsabilidade. Aprenda com aquela situação e o que você deverá fazer daqui para frente para não se envolver mais nesse tipo de situação. Não investir em pessoas que a gente sabe que vão nos ferir. Por isso que Jesus dizia assim, amai os inimigos. Mas ele falava assim, quando aproxima alguém de você, que você considera que é um inimigo, seu coração bate mais forte. Porque energeticamente a gente já não está em harmonia. Então a gente tem que ter consciência, maturidade, para não se envolver em tanta possibilidade. A gente tem que saber aonde a gente está pisando. E começar a ter esse discernimento. Por isso que na espiritualidade eles falam pouco e observam mais. Dúvidas? Nenhuma? Decepção consigo mesmo, com quem você imagina ser. Às vezes você pergunta para alguém, você sabe quem eu sou? Você conhece quem eu sou? Então a pessoa infla, né? Porque ela se acha maior, né? Então, qual é a ação que é a ação real? O que eu penso que sou? O que eu digo que sou? O que de fato eu sou e o que eu posso que sou? São diferentes, né? Então, quantas vezes você coloca uma imagem sua ou até da sua vida nas redes sociais e ela não é a sua realidade? Ela não é você. Às vezes a pessoa está lá com foto no WhatsApp, aí você vai conversar com essa pessoa, ela vem falar com você, toda vez que ela chega, você não sabe se é ela. Porque a imagem que ela colocou é completamente diferente. E agora com o IA, todo mundo ficou bonito, né? Todo mundo ficou lindo, diferente, novo, né? Então a gente não aceita a nossa própria realidade. A gente não aceita como a gente
decepção consigo próprio. Porque você não aceita como você é, você se programa para ser uma outra pessoa. Você quer ser uma outra pessoa e dá um conflito com a sua realidade. E você, internamente, está decepcionado com você. Mas você cria uma máscara para mostrar ao mundo que você não é aquela pessoa, você é uma outra. Mas é para o mundo e para você, que é o mais importante. Tá? Decepção por erro de interpretação. Compreendemos mal o mundo, depois dizemos que ele nos decepciona. A minha vida é ruim, os problemas que eu enfrento por conta das consequências do mundo, das circunstâncias da vida, porque eu nasci no meio social assim, porque eu tive condições assim. Então você está projetando uma realidade, você vive essa realidade e tem sofrimento por conta dessa realidade. E culpa fora a causa dos seus infortúnios, das suas dificuldades. Então, se é uma pessoa triste, decepcionada com a vida, ingrata com a vida, porque a vida não te dá aquilo que você quer. Mas será que aquilo que você quer é o melhor? Será que você está trabalhando para ter aquilo que você quer? Você está investindo como você precisaria ou não? Então, a gente precisa repensar isso. Às vezes a gente quer receber de fora, mas a gente não muda nada internamente, nem na própria vida, para abrir os leques, para que as oportunidades cheguem. Então, quando você trabalha no presente, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor, você abre isso no universo. Quando você vive num estado mental da reclamação, da vitimização, do coitadinho, da dificuldade, da dor, você sempre vai projetar que a culpa não é sua, é dos outros. E não é dos outros, é nossa. A responsabilidade de tocar a nossa vida é nossa. Nós que escolhemos estar encarnados. Nós escolhemos esse corpo que foi mudado. Então é o que a gente tem. E o mundo que a gente vive é reflexo de nós, das cargas mentais que nós projetamos para o mundo. Ah, mas eu não sou assim. Talvez hoje não. Mas a gente não olha e planta. Então hoje a gente tem que colher alguma coisa que foi plantada errado lá. E a gente tem que melhorar aqui para ajudar a melhoria esse ano. Tá? Então precisa ter uma visão mais lúcida e realista do mundo, da sua contribuição no mundo. Por que você está encarnado? Para quê? Qual é a vontade de Deus para você? Por que a sua encarnação estaria existindo? Quais são os seus propósitos? Quais são os seus reais valores para você entregar aqui? Então a gente precisa fazer essas reflexões. Tá? Decepção como uma porta para a verdade. Fugir da verdade. Aquilo que você está vendo na sua frente como real, você põe uma venda nos olhos e faz de conta que ele está vendo. Eu tinha um aluno, acho que não sei se eu já contei aqui. A mãe era minha aluna e o filho também. Só que o filho era pequeno, ele tinha uns 10 anos para 11 anos. E a mãe estudava no supletivo. E a gente sempre conversava, porque o menino tinha algumas dificuldades. Aí eu comecei a observar que o menino, a mãe continuou sendo minha aluna em outras séries, e o menino também. Ele foi para a quinta série, que era a quinta série na época, né? Hoje é quinto ano. E ele começou, eu via que às vezes ele faltava. E eu perguntava para ele, por que fulano de tal
eu via na praça. Ele não entrava na escola, estava na praça, em companhia de outros colegas. E aí eu comentei com a mãe. Falei para ela assim: a senhora sabia que o seu filho não está entrando na escola e que ele fica na praça com os colegas? Ah, mas são os amigos dele. Eu falei: eu sei que são os amigos dele, mas ele não está entrando na escola. A senhora sabe o que ele está fazendo lá? E ela falou: não, não sei. E aí eu comecei a não falar mais nada. Eu deixei, porque dava a impressão que eu estava pressionando. Passou uns 4 anos. Essa mãe veio à escola, veio me procurar. Eu estava na função de direção e na época. E ela veio dizer para mim assim: estou apavorada. Eu falei: por quê? Meu filho foi preso injustamente. Eu falei assim: preso injustamente por quê? Porque ele estava em São Vicente, ele mora em Cubatão, estava em São Vicente, com uma turma de amigos, e assaltaram uma armada, mas meu filho não estava com arma. E ele foi preso junto com os outros. Nessa época ele já tinha uma idade, já estava uma idade bem mais avançada. E eu falei para ela assim: a senhora lembra quando a gente conversava que eu avisava a senhora? A gente observava ali que ela não queria ver a realidade. Ela criou uma expectativa em cima do filho, que ele era certinho, bonzinho, que ele não fazia nada errado. E aquilo estava difícil para mim enxergar. É isso aqui, ó. Ela pôs uma venda e ela tinha um filho como perfeito, que ele estava sendo injustiçado. Quantos não veem essas mudanças dos filhos ao longo da vida e elas vão receber os toques, mas não querem ver? Isso é um exemplo disso. Fuga da verdade. É mais fácil eu fugir do que eu encarar a verdade. Então era uma decepção, ela não queria ter essa decepção. Então ela criou uma redoma de proteção para ela mesma. E não aceitava o filho exatamente como ele estava se comportando. E eu falei para ela: você precisa aceitar para poder ajudar. Você não pode negar mais isso. Eu vim procurar, ela queria ajuda. Você quer ajuda, você tem que aceitar essa realidade e ajudá-lo. E não passar a mão na cabeça dele, porque ele não vai resolver a vida para ele assim. Ele precisa melhorar. Ele precisa se modificar, se ele quiser. Mas a senhora tem força em relação a ele. Agora, se ele não quiser mudar, deixa ele seguir o caminho e as consequências. Depois eu nunca mais ouvi falar sobre ele. Nunca mais apareceu. Eu não sei mais o que aconteceu no final dessa história. Tomara que ele tenha encontrado um bom caminho, porque é um menino muito inteligente. Então, não criar expectativas com aquilo que eu queria que fosse, mas não é. O Chico dizia assim, que a desilusão é a visita da verdade. Tá? Sabedoria. Decepção com os ídolos. Ídolos são pinturas falsas. Tá? Caminho de dor. Tem gente que tem um sofrimento por ídolo. É pintura falsa. Tá? Ídolo não é perfeito. Expectativa do divino e do sagrado. Isso é perfeição. É caminho de libertação, é caminho de iluminação. Então a gente coloca modelos para a gente se mirar, para a gente ser igual. E quando a gente vê esses ídolos,
desabando, você desaba junto. Por quê? Porque você criou expectativa em algo que é falso, não é verdadeiro. E hoje você vê que muitos seguem caminhos, copiam vestimenta, modo de ser, música, tudo igual. Como se fosse uma referência. Cuidado com as referências. Gostar, ser empático com alguma coisa desse tipo é uma coisa. Ter como modelo para a sua vida algo que é frágil, que é perecível, precisa tomar cuidado com isso. Tá? Como evitar decepções? Primeiro, entender que a vida é um lugar onde muitos dos nossos desejos não serão atendidos. Você entendeu? Nem tudo que a gente quer vai ter. Tá? Compreender que algumas expectativas não serão alcançadas. E aceitar que também erros nos decepcionaram conosco mesmo. Por quê? Porque nós estamos num processo de evolução. Então, o outro erra, eu também erro. Não vou ser 100% de acerto. Então, eu tenho que também entender as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus medos, as minhas angústias. E o outro também tem. É mais fácil eu cuidar e orientar minhas atitudes. Por quê? Porque a expectativa que eu espero é de mim mesmo. Se uma pessoa me frustra, eu não posso obrigá-la a mudar o comportamento. Espere pouco dos outros, você vai ter menos aborrecimentos e decepções. Não projete para os outros a sua vida. Não crie dependência da sua vida nos outros. Sua vida é a sua vida. Você tem que criar. Os outros estão com você para auxiliar a caminhada. Auxiliar a caminhada. E não para caminhar por você. Diferente. Tá? Então, eu preciso esperar pouco dos outros, porque o que vier é lucro. É a bonança. É a mudança. E a gente não se frustra. Tá? Na questão do livro dos Espíritos, fala sobre decepção, ingratidão e aflições destruídas. Questão 937. Diz assim: só peguei uma parte da resposta, tá? As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Então a gente só se sente na posição de sofrer ingratidão, de sofrer decepção, quando a gente dá expectativa demais para o outro. Se eu não gero expectativa para o outro, eu não sofro de ingratidão. Porque eu sei que eu não estou esperando nada. O que eu estou fazendo, eu estou esperando retorno. A decepção é isso. Eu fico esperando o retorno. Ou invisto demais em algo que não dá certo. Mas se aconteceu, eu me decepcionei com aquele investimento, com aquela situação, com aquele lugar que eu trabalhei, a gente tem que mudar o padrão mental. Por quê? Eu tenho que ser grato. Porque aquela decepção que veio para a minha vida é uma lição de aprimoramento para me fazer crescer e buscar novas alternativas de crescimento. E não ficar na postura de lamentação, de vitimização. Ok?
ensina a viver. É isso que a gente tem que pensar. Decepção não mata, nos ensina a viver. É isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deu para entender tudo? Deu? Então tá bom. Que a paz de Deus seja com todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar